Salmo 90, do 1 ao 4. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Todos juntos, a uma só voz. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Muito bem, até aqui, Salmo 90, do verso 1 até o versículo 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é comum a todos nós, mas a todos nós mesmo, que somos seres humanos, medir coisas e também medir pessoas. Se você analisar, a nossa vida é marcada justamente por esse comportamento. Por quê? A gente mede o tempo, seja o nosso tempo, seja o tempo no seu sentido secular. A gente mede o peso. Quantas pessoas não ficam preocupadas justamente quando o peso muitas vezes excede aquilo que é normal? Nós medimos o tamanho, a altura das coisas, nós medimos as distâncias, principalmente no mundo de GPS que nós temos hoje, até mesmo quando você vai fazer uma viagem. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente chega a medir até mesmo os sentimentos que nós nutrimos em relação a outras pessoas. Às vezes amando mais uma, às vezes não gostando tanto de outra. Então, quando você analisa para onde você vai, você sempre estará, vamos assim dizer, medindo as coisas. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar, mas por que será que isso acontece? Por que será que nós estamos sempre fazendo isso, medindo coisas ou pessoas? Porque é uma característica, meus irmãos, minhas irmãs, de seres que são limitados, seres que são finitos. E esta justamente é a nossa condição enquanto ser humano aqui neste mundo, aqui nessa terra. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que em determinados momentos se torna um tanto quanto difícil nós podermos compreender determinados detalhes específicos em relação à pessoa de Deus. Por exemplo, quando nós estudamos acerca de Deus, a gente se depara com a sua infinitude, a gente se depara com a sua infinidade. Então, muitas vezes, para nossa mente limitada, é um tanto quanto difícil termos esse conceito, podermos compreender essa realidade na pessoa do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor, que, repito, diferentemente do que acontece conosco, é um ser infinito, é um ser ilimitado. Essa é mais uma característica que nós aprendemos acerca da pessoa de Deus. E hoje pela manhã, meus irmãos, hoje pela manhã, minhas irmãs, vai ser o atributo que nós iremos começar a estudar. Vai ser a qualidade que nós começaremos a considerar na manhã de hoje. Ou seja, a infinitude ou a infinidade de Deus. A gente usa e vai usar essa palavra uma pela outra. Alguns gostam de chamar esse atributo de infinitude de Deus, outros chamam esse atributo de infinidade de Deus. Então, são sinônimos. Você pode utilizar uma palavra, também outra, não faz nenhum problema. É a mesma coisa, você está trabalhando com a mesma realidade. Então, esse atributo, o atributo da infinitude, o atributo da infinidade, ele está na categoria dos atributos incomunicáveis de Deus. Não sei se vocês estão lembrados, mas os atributos de Deus, eles se subdividem, vamos assim dizer, em duas classes, em dois grupos. Existe, em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis de Deus. Repetindo, são qualidades inerentes, específicas da pessoa de Deus e que nós não a vemos em ninguém, em nenhum ser, em nenhuma criatura. Por outro lado, os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que, de certa forma, de certa medida, mesmo que de maneira limitada,
estão presentes nas suas criaturas. Então, quando você trabalha a infinitude, a infinidade, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais específico, você vai perceber que, no que diz respeito à pessoa de Deus, somente Ele apresenta essa característica. E é interessante, porque esse atributo da infinidade de Deus, ele acaba permeando os demais atributos que nós encontramos na pessoa de Deus. Então, por exemplo, quando nós dizemos que Deus, ele é santo, a gente não está dizendo que Deus é santo de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós estamos dizendo que ele é infinitamente santo, no seu sentido perfeito, no seu sentido absoluto. Quando você trabalha a ira de Deus, também você vai chegar à mesma conclusão. Deus, ele se ira com o pecado e essa ira, ela é infinita. O seu amor, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Para onde nós estudarmos acerca de atributo de Deus, todos eles vão apresentar essa mesma característica. Eles são infinitos. Eles não têm fim, eles não têm começo, eles são absolutamente infinitos. Nas palavras do reverendo Heber Campos, ele falou o seguinte em relação a esse atributo. A infinidade de Deus qualifica todos os outros atributos do Senhor, todos os outros atributos de Deus. Então, para onde você enxerga, para onde você estuda, para onde você analisa Deus, você vai observar essa qualidade. Ele é infinito, repito, no sentido absoluto da palavra. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Como é que a gente pode definir? Qual o conceito que nós podemos dar? Como é que nós devemos entender, em termos de definição, esse atributo da infinidade ou da infinitude de Deus? E aqui eu abro aspas para a definição que foi feita por um dos servos do Senhor ao longo da história da sua igreja. Ele diz o seguinte: a infinidade ou a infinitude de Deus é aquela perfeição por meio da qual Deus, ele fica livre de todas as limitações. Eu vou repetir: a infinitude ou a infinidade de Deus é aquela perfeição por meio da qual ele, Deus, fica livre, fica isento de toda e qualquer limitação. Percebe a diferença? Quando você analisa a sua vida, por quê? Nós somos limitados. Somos limitados na nossa capacidade, somos limitados nas nossas virtudes, nós somos limitados em relação ao tempo. Então, para onde a gente enxerga, o ser humano, ele é limitado. Ele teve um início, ele vai ter um fim, ou no máximo, ele não vai ter fim, mas ele teve um início. Quando você olha para Deus, não. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, ele não tem limite. Ele vai infinitamente além do máximo que a gente pode aprender ou que a gente pode entender em relação a ele. Então, por exemplo, você olha a criação. É uma demonstração do poder de Deus. Não é qualquer poder, não é qualquer força, mas aí se você fosse medir o poder de Deus, mesmo que você compreendesse toda a força através da qual ele criou todas as coisas, na sua essência, o poder de Deus, ele vai além, infinitamente além do que tudo aquilo que a gente percebe, do que tudo aquilo que a gente consegue entender. Então percebe que quando você trabalha esse aspecto específico da pessoa de Deus, você lida com coisas que estão muito superiores, muito acima de nós, que a gente não tem a menor condição de entendê-la dentro da sua plenitude. Não, a gente está aqui no mais ínfimo da situação para poder tentar compreender esses aspectos de Deus. Então, quando a gente trata, meus irmãos, quando a gente trata, minhas irmãs, da infinidade de Deus, a gente percebe que existe uma divisão, existe uma classificação. Em outras palavras, a gente pode entender a infinidade de Deus de duas formas, de duas maneiras. Em primeiro lugar, quando você trabalha a infinidade de Deus no que diz respeito ao tempo, você está trabalhando a eternidade. Quando você trabalha a infinidade de Deus no que diz respeito ao espaço, você está trabalhando a onipresença de Deus. Vou deixar isso aqui bem claro. Veja, é o mesmo atributo, o atributo da infinidade, da infinitude de Deus. Quando você aplica esse atributo ao tempo,
você vai estudar a eternidade de Deus. Quando você aplica esse conceito ao espaço, você vai considerar aquilo que nós chamamos de onipresença de Deus ou imensidão de Deus. Hoje, por exemplo, a gente vai separar um desses aspectos para poder considerar. A gente vai considerar a infinitude de Deus em relação ao tempo. A gente vai estudar a sua eternidade. É por isso que o tema da nossa aula na manhã de hoje é justamente esse: a infinitude de Deus, sua eternidade. Na semana que vem, a gente vai ver a infinitude de Deus, a sua onipresença. Então, como são muitos assuntos, como são muitas matérias, a gente vai meio que subdividir nesses dois aspectos. Hoje a gente vai trabalhar a infinitude de Deus dentro do seu aspecto de espaço, dentro do seu aspecto de tempo, melhor dizendo. A gente vai estudar a sua eternidade. Na semana que vem, a gente vai trabalhar a infinitude de Deus no que diz respeito ao espaço. E aí a gente vai ver que Deus ele é onipresente, ok? Então, basicamente, é essa a nossa proposta de aula na manhã de hoje. O tema, repetindo, a infinitude de Deus, a sua eternidade. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, antes da gente avançar, eu acho que eu já dei muito conceito nessa parte introdutória, talvez já um tanto difícil da gente poder digerir tudo de uma vez só, mas a gente tinha que colocar essas coisas, faz parte do aprendizado, e por isso nós estamos aqui para poder aprofundar. Antes da gente avançar no nosso estudo hoje pela manhã, trabalhando no seu sentido específico a eternidade de Deus, no que tange a tudo que a gente viu do início da aula até aqui, há alguma dúvida, há alguma pergunta, há alguma consideração que alguém queira fazer dentro do que a gente viu até agora? Não? Podemos seguir na nossa aula? Sim ou não? Foi um sim meio fraco, mas vou considerar que a gente pode. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos uma definição de eternidade de Deus. Uma definição de eternidade de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a eternidade de Deus é a sua infinitude quanto ao tempo. Talvez aqui você tenha uma definição bem básica, você tem aqui uma definição bem genérica. Repetindo, a eternidade de Deus é a sua infinitude quanto ao tempo. Entre outras palavras, a gente pode dizer que Deus ele não tem início. Em outras palavras, a gente pode dizer que Deus ele não tem fim. Nós somos eternos enquanto seres humanos no seu sentido relativo, vamos assim dizer. Por quê? A gente não vai ter fim. A nossa alma ela é eterna, vamos assim dizer. Contudo, nós tivemos uma origem. Contudo, nós tivemos um início. Quando você olha para Deus, você não vai observar essa realidade, você não vai observar essa característica. Deus ele é eterno no sentido absoluto da palavra. Ele não tem origem, ele não tem fim. E talvez aí a gente dê um nó na mente, né? Mas como é que pode alguém existir por existir desde toda a eternidade? Pode. Porque conforme nós vamos ver, Deus ele é autoexistente. E essa prerrogativa faz com que ele seja também eterno. Então, no seu sentido geral, a eternidade de Deus é justamente isso. A sua infinitude em relação ao tempo. É Deus não ter início, é Deus não ter fim, no seu sentido absoluto. De maneira mais específica, de maneira mais detalhada, a gente pode definir a eternidade de Deus como, abro aspas, aquela perfeição divina, aquela perfeição de Deus, por meio da qual ele se eleva sobre todas as limitações temporais, sobre a qual ele se eleva a todas as sucessões de momentos, é aquela perfeição onde Deus goza de plenitude de existência num indivisível presente. Eu vou repetir. A eternidade de Deus é aquela perfeição divina por meio da qual ele, Deus, se eleva sobre todas as limitações temporais, limitação de tempo, todas as sucessões de momentos. Deus está acima de tudo isso e goza da plenitude de sua existência num indivisível presente. Então isso, no seu sentido mais específico, é o que significa eternidade de Deus. Ele não está limitado ao tempo,
Ele não está limitado aos momentos, ele não está limitado às circunstâncias. Deus, ele vive em um eterno presente. Para ele não existe passado, para ele não existe presente, para ele não existe futuro. Ele é um eterno presente. A gente não, a gente mede o tempo. A gente vê aquilo que aconteceu no passado, a gente considera aquilo que acontece no presente, a gente fica vislumbrando aquilo que vai acontecer no futuro. A gente faz essa divisão de tempo, divisão de circunstância, divisão de momento. Para Deus não, meus irmãos, tudo é a mesma coisa. Ele tem uma visão completa do antes, do agora e do depois, muito além, infinitamente além do que a gente possa imaginar. Então, é eternidade, repito, no seu sentido absoluto. É interessante, porque quando você considera esse atributo de Deus, a saber, a sua eternidade, você chega à conclusão que esse atributo da eternidade, ele pertence a cada uma das três pessoas da Trindade. O Pai, ele é eterno no sentido absoluto, o Filho, ele também é eterno no sentido absoluto, o Espírito Santo também, ele é eterno no sentido absoluto. Então, quando você pensa, quando você vislumbra, quando você considera a eternidade, você nunca deve perder essa perspectiva de vista. Ou seja, não só o Deus Pai, ele é eterno, também o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, na sua natureza, na natureza divina, Deus, ele não está sujeito à lei do tempo. Todos nós, enquanto seres humanos, aqui nesse plano terreno que nós vivemos, nós estamos sujeitos à lei do tempo. É por isso que a gente procura marcar nossa existência a partir de datas, a partir de tempo. Mas Deus, ele não está atrelado a essa realidade. Deus, ele não está no tempo, muito pelo contrário, foi Deus que fez existir o tempo, quando o tempo ainda não existia. Não há sucessão de tempo para Deus. Para ele, para Deus, o passado, para ele, para Deus, o presente, para ele, para Deus, o futuro, são um eterno agora. Achei interessante essas palavras que certo autor escreveu. Para Deus, o passado, o presente e o futuro são um eterno agora, literalmente falando. Por isso, para Deus, um dia é igual a 1000 anos. 1000 anos é igual a um dia. Olha só o que o apóstolo Pedro falou em relação a isso aí. Abra, por favor, 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Eternidade absoluta de Deus. 2 Pedro 3, 8. Olha só o que Pedro diz aqui, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Segundo de Pedro 3, 8. Aqui, desde o início do texto, pegando o seu contexto, Pedro está discorrendo acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, que desde o seu tempo, e quando eu falo isso, há 2000 anos, as pessoas já punham dúvida. Será que Cristo vai voltar? Será que Cristo vai voltar? Está demorando muito. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus no ano 33. Pedro estava aqui no ano 58, 60 da era cristã, haviam passado ali pelo menos uns 30 anos, e as pessoas pondo dúvida, será que Cristo vai vir? Está demorando, será que Cristo vai vir? Não está chegando. Aí olha só o que Pedro fala, olha só, mostrando que Deus ele não está sujeito a tempo, e que a gente não pode se desesperar com o tempo, em especial no que diz respeito ao retorno de Jesus Cristo. A nossa obrigação é esperar, porque Deus formou o tempo, e no tempo ele determinou que as coisas vão acontecer segundo aquilo que ele quis. Olha só, 2 Pedro 3,8. Pedro fala: há, todavia, uma coisa, amados. E Pedro prossegue: que não deveis esquecer. O que é que a gente não deve esquecer? O que é que a gente não deve desconsiderar? Olha só o que ele diz, complementando aqui as suas palavras. Que, veja, para o Senhor, um dia é como
1000 anos, e 1000 anos como um dia. Está vendo, meus irmãos? Está vendo, minhas irmãs, que Deus ele não é limitado a tempo? Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia nosso. Para Deus, um dia também é como se fosse 1000 anos. Veja, a gente tem 2000 anos de história no que diz respeito ao cristianismo. Se você pegar a história do mundo como um todo, você vai chegar aí a 5.500, 6.000 anos de existência da terra, do mundo. Mas para Deus, como se fossem 6 dias. Então, ele não tem essa limitação. Ele não tem essa sujeição em relação ao tempo. Foi como eu falei agora há pouco, para Deus tudo é um presente agora, ou um agora presente. Então, ele não tem essa limitação, ele não está inserido nessa questão do tempo. A gente pode dizer que Deus ele é um ser atemporal, e por isso ele cria o tempo. Então, Pedro ele fala acerca disso. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação, será que a gente encontra outros textos que tratem da mesma verdade? Será que nós encontramos outras passagens que confirmam esse fato? Que fato? A eternidade de Deus, a sua infinitude no que diz respeito ao tempo? A resposta é sim, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E são vários textos. Por amor ao tempo, a gente vai ver apenas alguns desses versos. Vamos lá, vamos dar uma passeada na Bíblia e assim, a partir de alguns versos, poder ter confirmado ainda mais essa verdade na nossa mente, no nosso coração. Vamos voltar para o texto dos Salmos, Salmo 90, que foi o texto que a gente iniciou como leitura devocional. Salmo 90. Olha só o que Moisés, esse salmo foi escrito por ele, Salmo 90, falou. É interessante porque o tema central do Salmo 90 é justamente essa comparação da eternidade de Deus com a transitoriedade humana. A gente tem uma vida passageira em comparação com Deus, que ele é eterno. Então Moisés faz como que esse contraste entre ele, Deus, e nós. Ele estava ali a vagar pelo deserto, vagar não, né? Pelo menos andar ali durante aqueles 40 anos de peregrinação, e aí foi tempo suficiente para ele poder fazer essa consideração, a eternidade de Deus e a nossa limitação. E inspirado por Deus, ele escreve esse belíssimo salmo. E na parte inicial desse salmo, ele faz uma descrição perfeita da eternidade de Deus. E o que é que ele diz? Acompanhe conosco, versículo 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, veja, de geração em geração. Então ele foi o refúgio dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Se você voltar um pouco, também ele foi o refúgio de Noé. Se você voltar um pouco, ele foi também o refúgio de Adão. Então, por toda a história do povo de Deus, passando geração, o fato é, ele é o refúgio do povo de Deus, independente do tempo, dessa geração que hoje nós estamos a viver, das gerações futuras, como também ele foi o refúgio do seu povo em gerações passadas. E por que Deus pode fazer isso? Porque ele é eterno, ele não tem início nem fim, por isso ele é o refúgio do seu povo em todo o tempo, em todos os momentos. Veja que coisa maravilhosa, é você ter essa consciência, você ter essa noção, que enquanto existir povo de Deus aqui nesse mundo, Deus será o refúgio desse povo enquanto ele está aqui neste mundo. Nós não estamos sós. O povo de Israel estava a peregrinar, e peregrinou 40 anos, depois saiu do Egito até tomar posse da terra prometida. E mesmo naquele período, com algumas dificuldades, com algumas tribulações, com alguns problemas, Deus permaneceu sendo o refúgio do seu povo. Por quê? Ele é eterno. Versículo 2. Veja, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, veja, de eternidade a eternidade, tu és, está vendo aí? Deus ele é divino, meus irmãos. O seu ser, ele é divino desde toda a eternidade. Então, no seu sentido absoluto, Deus é Deus desde toda a eternidade. Por isso que no tempo, ele permanece sendo o nosso Deus. Ele não muda. E a gente vai ver um pouco disso mais adiante. Segue Moisés. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. E olha só agora, versículo 4, comprovando ainda mais a eternidade de Deus. Ele fala:
pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Já pensou, meus irmãos? Olha a comparação que ele faz aqui. 1000 anos para Deus foi como o dia de ontem. E passou rápido, hein? Se você analisar bem, o dia de ontem voou. Então, para Deus, 1000 anos é como o dia que se passa. E ele continua. E como a vigília da noite. Considerando aí que os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. Existia a primeira, de 6 horas da noite até 9 horas. A segunda, de 9 horas da noite até meia-noite. A terceira, de meia-noite até 3 horas da manhã. A quarta, de 3 horas da manhã até as 6. 1000 anos é como a vigília da noite. 12 horas. Rapidinho, no instante se passa. Por quê? De eternidade a eternidade. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só isso. Avancem aí. Salmo 93. Salmo 93. Versículos 1 e 2. Salmo 93, versículos 1 e 2. Olha só o que o salmista ele fala acerca de Deus, reiterando o que nós estamos estudando acerca da sua eternidade. Olha só. Moisés havia dito que desde toda a eternidade Deus é Deus. E olha só o que o autor sagrado também fala acerca dessa pessoa do Senhor, ou seja, mais uma outra prerrogativa. Ele diz, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Então ele mostra que Deus, ele é rei, por isso ele é majestoso. Ele mostra que Deus é criador, por isso ele firma o mundo. E olha só agora, complementando essa informação, no versículo 2. Veja, desde a antiguidade está firme o teu trono. Veja, tu és desde a... Então Deus, ele nunca deixou de ser rei. Deus, ele nunca deixou de ser soberano. Eternamente ele é rei. Os reis humanos, eles são coroados. Né? Exemplo que aconteceu com a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, o pessoal até brinca, né? Porque ela viveu muito tempo, mas um dia o reinado dela chegou ao fim. Viveu ali, se eu não me engano, uns 90 anos, salvo engano, acho que foi isso. Mas um dia o reinado dela chegou ao fim, como aconteceu a todos os monarcas ao longo da história. Deus não, meus irmãos. O reinado dele permanece, sempre vai permanecer, porque ele é eterno, desde toda a eternidade. Que maravilha, né, meus irmãos? É por isso que o nosso Deus é um Deus ímpar, é por isso que o nosso Deus é um Deus singular, é por isso que esse atributo da eternidade, conforme nós estamos a considerar, é um atributo incomunicável. Somente Deus ele detém essa prerrogativa. Então veja, o Salmo 90 fala sobre isso, o Salmo 93 fala sobre isso. Voltemos um pouco às nossas Bíblias para o Salmo 41. Já eu abro mais uma vez para os irmãos perguntarem, viu? Vou só terminar aqui esse ponto. Salmo 41. Versículo 13. 41, Salmo, versículo 13. E depois eu vou pegar só um versículo do Novo Testamento, para a gente não passar muito tempo aqui, eu já trabalhar o segundo ponto. Só vão ser 2 na manhã de hoje. Então diz o seguinte, versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, veja, de eternidade para a eternidade. Amém e amém. Está vendo aí, meus irmãos? Aqui o salmista bendiz a Deus. E no sentido específico, ele bendiz a Deus pela sua eternidade. Deus é eterno, absolutamente eterno. Então, no Antigo Testamento, só no livro dos Salmos, você percebe todos esses textos que confirmam essa realidade. Vamos considerar pelo menos 2 textos do Novo Testamento. Um texto do Novo Testamento. Vamos lá para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4. Pelo menos um. Apocalipse, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Qual o contexto aqui? O contexto aqui é a consumação da salvação, a glorificação dos santos, da pessoa do nosso Deus, já na eternidade para nós, né? Porque a gente vive dentro do limite temporal aqui e a gente aguarda a eternidade, quando a gente vai viver para todo sempre. Para nós isso é eterno,
para Deus não, é um constante presente. Mas veja que dentro dessa realidade, Deus ele é adorado, e ele é adorado por sua eternidade. Veja que coisa maravilhosa. Veja só. Apocalipse capítulo 4, versículo 9 e também o versículo 10. Apocalipse 4, versículo 9 e também o versículo de número 10. Então, acerca dos seres viventes, nos é dito o seguinte: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se assenta ou ao que se encontra sentado no trono, veja, ao que vive pelos séculos dos séculos, aqui no sentido absoluto, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, e aí você vê aqui o louvor, a adoração que eles prestam a Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então, quando você considera Deus, meus irmãos, quando você estuda sobre Deus, minhas irmãs, não há como você fugir desse fato. Deus, ele é eterno. Ele é um presente eterno, um constante presente, ou um eterno presente. Ele não tem limitação temporal, ele não tem limitação de circunstância, ele não tem limitação de tempo, ele está acima de tudo isso. Ele é eterno em seu sentido absoluto. Ele não tem início, ele não tem fim. Então isso foge ao raciocínio humano. A gente não pode conceber na sua plenitude esse fato. E por isso que Deus é Deus. Ele está lá em cima, infinitamente lá em cima, e nós estamos cá embaixo. Ok? Esse foi o primeiro ponto. Definição e referências bíblicas acerca da eternidade. Muito bem. Não sei nem que Lucas não está aqui, né? Que ele fez até essa pergunta aos meninos, o que significava os 24 anciãos aqui de Apocalipse. Veja, em Apocalipse você tem muita coisa dentro de uma linguagem simbólica, dentro de uma linguagem figurada. E aqui talvez você se depare com mais um exemplo desse fato. Eu particularmente gosto de ver aqui os 24 anciãos como, de certa forma, uma figura daquilo que representa todo o povo de Deus ao longo de toda a história. Porque quando você olha para o Antigo Testamento, o que é que você tinha? Você tinha as 12 tribos de Israel, era o povo de Deus no passado. Quando você vai ver no Novo Testamento, Cristo ele trabalha com 12 discípulos, que é a liderança que o substitui depois da sua ascensão. Então, eu vejo que esses 24 aqui, ele simboliza o povo de Deus completo na sua história, envolvendo o Antigo Testamento e envolvendo o Novo Testamento. Então, todo o povo de Deus rendendo glórias ao Senhor. Pelo menos dentro da minha perspectiva. Pode ser que hajam outras perspectivas, e aí vai ficar sempre difícil, porque a linguagem de Apocalipse, ela tem também essa conotação figurada, mas ao meu ver, que simboliza aqui todo o povo de Deus, do Antigo e também do Novo Testamento. 24, 12 tribos, 12 apóstolos. Em segundo lugar, meus irmãos, provas da eternidade de Deus. Provas da eternidade de Deus. A gente viu algumas referências bíblicas, né, que testificam que Deus de fato é eterno. E aí quando você considera alguns outros ensinos da palavra, você vai ver que esses ensinos, eles também respaldam, confirmam a eternidade de Deus. Por que que Deus é eterno? E aí você tem algumas comprovações. Em primeiro lugar, Deus ele é eterno por causa da sua autoexistência, por causa da autoexistência de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, diferentemente do que acontece conosco, diferentemente do que acontece com os anjos, diferentemente do que acontece com tudo, Deus, ele tem existência em si mesmo. Nós fomos criados por Deus e a gente veio à existência por uma ação de Deus, que nos criou lá em Adão, nos formando do pó da terra, soprando em nossas narinas o fôlego de vida, e aí nós passamos a ser alma vivente. Deus ele existe por si mesmo. Ninguém criou Deus. Deus ele não é um ser criado. Deus ele não é um ser formado.
Até porque, se isso acontecesse, e se Deus ele fosse um ser criado, implicaria que alguém o havia criado. Então, ele não seria Deus, haveria outro que seria Deus. E aí você vai, né? Sempre vai ter alguém criando alguém. Então, Deus não. Ele é autoexistente. E pelo fato dele ser autoexistente, ele também é eterno. Por quê? Alguém que existe por si mesmo, sem depender de nada, alguém que existe por si mesmo, sem depender de ninguém, esse alguém, ele só pode ser uma coisa: eterno. Ele não tem início, ele não é criado, ele não tem origem, ele não vai ter fim. Então, Deus, por causa da sua autoexistência, a gente confirma também a sua eternidade. Olha só, o que Isaías fala acerca disso. Abram aí, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías falando acerca da autoexistência de Deus. Isso implica em eternidade. Isaías 43, versículo 10. 43. Não, 4:3. 4:3, verso 10. Olha só. Veja se essa declaração que Deus faz da sua autoexistência não confirma a sua eternidade. Abriram Isaías 43, versículo 10. Olha só o que o profeta diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais, veja, que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum. Está vendo aí? O próprio Deus. Só existe eu sou Deus. Então os homens até criam, e como eles são eficientes na capacidade de produzir divindades, existe divindade para tudo, né? As pessoas vão criando divindades, mas o fato é que não existe Deus além de Deus. Não existe. Ele é único, absoluto, autoexistente. As divindades, elas existem por imaginação humana. Por imaginação humana. Então, quando você vai olhar a mitologia grega, existia lá o panteão dos deuses, né? Era Deus para tudo. Deus do trovão, Deus da fertilidade, o Deus que podia mais que todo mundo, que era Zeus, tinha tudo. Mas tudo aquilo era fruto da imaginação humana em criar aquelas divindades para si. E aqui nós observamos, com base no que Isaías fala, que não existe outro Deus além do Senhor. Ele é autoexistente e por isso ele é eterno. E no final ele fala: antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então, a primeira prova que comprova, ou que reforça a eternidade de Deus é o quê? A sua existência, a sua autoexistência, melhor falando. Em segundo lugar, a gente comprova também a eternidade de Deus por causa da sua imutabilidade. Deus é imutável. E a gente viu isso em estudos anteriores. Na verdade, foi o nosso último estudo, né? Passamos 2 domingos trabalhando a imutabilidade de Deus. Ele não muda. Ele não sofre mudança, ele não sofre variação, a mínima que seja. A mínima que seja. Então veja, se ele é autoexistente, vive por si mesmo, se por causa disso ele é imutável, consequentemente ele é eterno. Ele não foi criado em nenhum momento. Ele não vai ter um fim em nenhum instante, em nenhum segundo. Não. Então Deus também, por causa da sua imutabilidade, isso vai confirmar a sua eternidade. Olha só o que diz aí o livro dos Salmos. Salmo 102. Salmo 102, versículo 27. Olha só, a gente até viu esse texto em alguns detalhes. Eu quero só rememorá-lo, só para refrescar aqui a nossa memória. Veja, Salmo 102, versículo 27. Salmo 102, versículo 27. Olha só o que o salmista aqui fala.
olha só o que o salmista aqui fala. Ele diz o seguinte, ó: tu, porém, está fazendo um contraste com a criação, és sempre o mesmo. Ele é imutável, não muda. E os teus anos jamais terão fim. Eterno, absoluto, que não muda, imutável. Então veja, Deus, ele é eterno por causa da sua existência. Deus, ele é eterno por causa da sua imutabilidade. Em terceiro lugar, Deus, ele é eterno por causa do seu nome. E que nome eu me refiro de Deus? O seu nome, Yahvé, que também nós estudamos aqui. É o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas. Conforme nós estudamos, essa palavra Yahvé, ela significa o existente. Ela significa o autoexistente. Ela significa eu sou o que sou. E esse nome de Deus, nesse sentido, ele reivindica a sua eternidade. Foi justamente que ele apareceu. Foi justamente com esse nome que ele se revelou a Moisés, quando estava ali fazendo o chamado para que Moisés pudesse libertar o povo do cativeiro do Egito. Moisés disse como ele queria ser chamado, ou como ele deveria ser anunciado. Deus chega e diz para Moisés: me chamem de o Senhor, eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3, versículo 14, e também lá no Salmo 83, versículo 18. Olha só, meus irmãos, acerca desse Deus, né, do eu sou o que sou, do autoexistente. Abra aí, por favor, Salmo 83, versículo 18. Só para fazer essa ligação, fazer esse link aqui entre a sua autoexistência pelo seu nome e também a sua eternidade. Olha só, Salmo 83, versículo 18. Salmo 83, versículo 18. Salmo 83, versículo 18. Diz o seguinte, ó, versículo 18. E reconhecerão, veja, que só tu, cujo nome é Senhor Yahvé, eu sou o que sou, o autoexistente, o existente, és o quê? És o Altíssimo sobre toda a terra. Então, somente o Senhor, somente é o Senhor. O seu nome também comprova a sua eternidade. É por isso que quando Cristo aparece lá no livro de Apocalipse, ele se revela como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele aponta ali também para a sua eternidade. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Então veja, Deus ele é eterno por causa da sua existência, autoexistência. Deus é eterno por causa da sua imutabilidade, ele não muda. Deus é eterno por causa do seu nome Yahvé, esse nome peculiar que somente Deus ele possui. Deus ele é eterno por causa dos seus atributos, por causa dos seus atributos. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, quando a gente estuda acerca da eternidade de Deus, e de certa forma eu até falei isso na nossa palavra introdutória, a gente deve perceber que a eternidade acaba sendo o atributo, a característica que de certa forma qualifica todas as demais qualidades, todos os demais atributos de Deus. Então, o amor dele, finito, não tem fim. Sua misericórdia, sua bondade, sua graça, também não tem fim. Então, no nosso caso, e a gente falou isso também na nossa introdução, a gente tem, vamos assim dizer, proporções de sentimentos em relação à pessoa, ou às pessoas. A umas a gente ama muito, a outras nem tanto, a outras a gente odeia e muito. Então, a gente tem essa quantificação diferenciada de sentimento, mas todas elas têm um limite. Todas elas têm um limite. Os sentimentos de Deus, na sua perfeição, os atributos de Deus, na sua perfeição, eles são ilimitados. Ilimitados. O seu amor, a gente até viu isso, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, quando Deus diz que havia atraído Israel com amor eterno. Veja, não é qualquer amor não, mas é amor eterno. A gente vê isso também no seu atributo da misericórdia.
A gente vai estudar esse atributo de maneira mais detalhada um pouco mais na frente. Mas quando você considera esse atributo em si, da misericórdia, você vai ver que a misericórdia de Deus, ela é infinita. A misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela é eterna, absolutamente eterna. Vejam só, 2 textos. Aqui eu vou me ater um pouco em virtude dessa diferenciação. Voltem aí, por favor, às suas Bíblias, no livro dos Salmos, Salmo de número 103. Salmo de número 103. Apenas o versículo 17. A gente vai ver 2 textos, ambos no Antigo Testamento. O primeiro deles, Salmo 103, versículo 17. Depois a gente vai para o conhecidíssimo texto de Lamentações de Jeremias. Mas vamos deixar esse segundo para depois. 103, 103. Salmo 103, 103. Na verdade, a gente vai até ver um pouco disso hoje à noite no nosso sermão, quando a gente trabalhar o Salmo de número 130, a misericórdia de Deus, dentro dos cânticos de romagem. Então vamos lá. Salmo 103, versículo 17. Olha só, meus irmãos, olha só que coisa mais linda, mais maravilhosa. E apropicie essa verdade para a sua vida. Alegre-se com ela. Alegre-se com ela. Olha só a coisa maravilhosa que é dita aqui em relação a Deus. Veja. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ela não tem... Está vendo, meus irmãos? E por isso nós estamos aqui hoje. Porque se a misericórdia de Deus fosse limitada, haja visto os nossos pecados, há muito, meus irmãos, há muito, minhas irmãs, eu, você, todos nós, já teríamos sido fulminados. E aí você pergunta, mas como? Mas como? Deus me salvou, como é que eu seria fulminado? Pense bem, Deus lhe salva, perdoa todos os seus pecados, mas depois da salvação, você continua ou não a pecar? E por que Deus não lhe fulmina? Porque Ele perdoou os seus pecados para trás. Mas tinha os pecados do hoje e dos futuros. Por que mesmo assim a gente é salvo? Porque a misericórdia de Deus, ela é eterna. Por isso que a gente tem essa garantia de salvação. Ela não é limitada, ela é ilimitada. E ela vai cobrir os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Por isso nós estamos aqui hoje pela manhã, com a graça e a misericórdia dele. Então, é por isso que o salmista fala, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, essa misericórdia, no sentido especial, só nós a detemos. Deus é misericordioso no sentido geral, e é por isso que Ele não fulmina a tudo e a todos agora, Ele reserva para o futuro o seu julgamento, mas nós que somos salvos, somos objetos da sua misericórdia num sentido especial. E é nesse sentido aqui que o salmista fala que a misericórdia de Deus é sobre aqueles que o temem, aqueles que são salvos, aqueles que honram e respeitam ao Senhor. Então veja, sua misericórdia ela é eterna, assim como a sua própria natureza. Vamos ver isso de maneira mais detalhada? Abram aí, por favor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículos 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 a 23. E aqui Jeremias, ele é muito enfático em explicar a razão pela qual não somos consumidos, por causa da misericórdia do Senhor. Por causa da misericórdia do Senhor. Versículo 22, versículo 23 de Jeremias 3. Lamentações 3, 22 e 23. Olha só. As misericórdias do Senhor, é interessante, né? Porque aqui as misericórdias estão no plural. A palavra está no plural, né? Dizendo que são muitas. As misericórdias do Senhor, veja, são a causa de não sermos... Porque a gente peca, meus irmãos, todo dia. A gente confessa um pecado, se levanta e ora...
A gente ora confessando os nossos pecados, nos levantamos e pecamos de novo. Às vezes a gente peca até lá mesmo no nosso pensamento. Mas aí a misericórdia é que sustenta, para que nós não sejamos consumidos. Ele fala, ó, versículo 22, porque as suas misericórdias, veja, não tem, é um oceano. E olha que o oceano ele é quantificado, né? Você pode medir as águas do oceano. Mas nesse caso, a misericórdia do Senhor, elas não são quantificadas, elas não são quantificáveis, elas não podem ser medidas. Veja, versículo 23, renovam-se cada manhã. Veja, grande é a tua misericórdia, grande é a tua fidelidade. Alguém até já ilustrou, né? A misericórdia de Deus é como fosse um crédito diário que Deus deposita na nossa conta, na conta de cada um de nós. E é um valor altíssimo, porque todo dia Ele dá essa parcela da sua misericórdia, e por isso nós não somos consumidos, e essa misericórdia estará presente até a consumação da nossa salvação. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de Deus. Ok, meus irmãos? Então, ó, você observa pelo menos 4 razões, 4 motivos que ratificam a eternidade de Deus. A sua autoexistência, a sua imutabilidade, o seu nome, que é o nome acima de todo nome, o nome Yahvé, os seus atributos, por causa do concerto eterno que Deus fez para a nossa salvação. Eu não vou entrar nesse detalhe porque já tocou, mas a Bíblia diz que Deus ele fez um concerto eterno. E nesse concerto eterno, Ele determinou a nossa salvação, inclusive a operação de cada uma das pessoas da Trindade. Se o concerto é eterno, é porque Deus ele é eterno. E a gente é salvo não por alguma circunstância que se deu aqui nesse mundo. Não, a gente é salvo porque desde toda a eternidade Deus já havia destinado a cada um de nós para a salvação, já havia providenciado a nossa salvação, já havia arquitetado a nossa salvação, e no tempo ela está sendo cumprida para que ela venha a ser experimentada na eternidade. Seria uma quinta razão, um quinto motivo. Então veja, além das referências bíblicas que comprovam a eternidade de Deus, esses outros motivos que nós também vimos, também vão na mesma direção. E agora concluindo a nossa aula, e aí eu dou a oportunidade depois, caso os irmãos queiram falar, para poder dar uma palavra. Fechando, meus irmãos, minhas irmãs, Deus ele é infinito. Sua infinitude envolve todo o seu ser, envolve o aspecto de tempo e envolve o aspecto de local. Em relação ao tempo, nós aprendemos que somente Deus ele é eterno. Como Deus, nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa possui esse atributo de Deus, que é a sua eternidade, da forma que Deus experimenta. Deus, ele existe num estado permanente, sem sucessão. Ele é um eterno presente. Na próxima aula, a gente vai estudar a onipresença de Deus, que é a sua infinitude quanto à questão do espaço. Contudo, eu queria fechar com 2 aplicações. 2 aplicações. O estudo da manhã de hoje, onde nós tratamos acerca da eternidade de Deus. Em primeiro lugar, para que a doutrina faça sentido à nossa vida e para que ela possa estar trabalhando no nosso coração, porque do contrário, era apenas teoria, teoria, teoria e não. Nós devemos ter a parte teórica e a parte prática. Então, em primeiro lugar, no seu sentido prático, tenha, meu irmão, tenha, minha irmã, na eternidade de Deus, uma fonte perene, contínua de consolo. Consolo para a sua vida, consolo para o seu coração. Por quê? Porque uma vez que Deus ele é eterno, e a gente viu, a gente comprovou, biblicamente, através de outros assuntos bíblicos, que de fato Deus ele é eterno. Então, uma vez que nós entendemos, uma vez que nós cremos nessa eternidade de Deus, da maneira como nós estudamos na manhã de hoje, a gente deve entender também que a salvação de Deus ela é eterna. A gente deve entender também que as bênçãos de Deus elas são eternas. A gente deve entender também que as promessas de Deus elas são eternas. A gente deve entender também que a presença de Deus ela é eterna na nossa vida. Quer mais o que, meus irmãos? Quer mais o que, minhas irmãs, para a gente ter conforto no nosso coração?
saber que a nossa salvação ela não vai se acabar. Ela é certa, é segura. Aconteça o que acontecer conosco ao longo da nossa peregrinação aqui no mundo. Saber que Deus ele continuamente derrama bênçãos na nossa vida. Continuamente, porque Ele é eterno, as suas bênçãos também são. Não existe uma torneira que se fecha e Deus vai só até ali, no seu propósito de nos abençoar. Não, não existe, de maneira nenhuma. As promessas de Deus, promessa de estar conosco, promessa de nos salvar, promessa de nos consolar, também elas são perenes. E a sua própria presença. Foi justamente por causa disso que Cristo disse, antes de ascender aos céus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente falha na presença em relação às pessoas. Às vezes a gente está junto delas, às vezes nem sempre. Acontecem coisas dentro de nós, fora de nós, que muitas vezes nos impedem. Deus não, porque Ele é eterno. Uma vez que Ele está presente, Ele permanece presente, estará sempre presente no nosso coração. Então, tenha, conforme falamos, na eternidade de Deus, uma fonte de consolo para o seu coração. Sua salvação é eterna, suas bênçãos são eternas, suas promessas são eternas, sua presença é eterna, enfim, tudo que a gente vê em Deus. Em segundo lugar, tenha na eternidade de Deus um motivo para que você possa se humilhar. Tenha na eternidade de Deus um motivo para que você possa se humilhar. Meus irmãos, por natureza, nós somos orgulhosos. Oh, como nós somos, jactanciosos. Às vezes a gente pensa que é alguma coisa e muitas vezes a gente se arroga até mesmo em termos espirituais. Eu tenho 30 anos eu tenho 30 anos de conversão, grande coisa. Deus é eterno. E se você tem esse tempo todinho de salvação, foi por causa da sua misericórdia que esteve atuando na sua vida. Então a gente se orgulha muito das coisas que nós temos e somos. Indiretamente a gente faz isso. Mas aí quando você chega perante esse Deus e que você considera a sua eternidade, e que você contempla que essa eternidade não é uma coisa assim de só menos, é algo absoluto, que você é um grãozinho de areia, em toda a areia que você encontra no mar, quando você considera e quando você se compara a Deus na sua eternidade. Então, qual é a reação, qual o reflexo que se deve ter para a sua vida? Que nós nos humilhemos, que nós nos prostremos diante desse Deus, porque somente Ele é eterno. E na sua condescendência, Ele nos permitiu viver eternamente. E na sua condescendência benigna, essa vida eterna, ela estará sendo desfrutada na sua presença. Não dependeu de nós, do que fôssemos, do que fizéssemos, do que deixássemos de fazer, tão somente Deus, na sua misericórdia, que é eterna, Deus, na sua bondade, que é eterna, Deus, na sua graça, que é eterna, nos separou, para que no tempo nós pudéssemos desfrutar da sua salvação. E em desfrutando dessa salvação, pudéssemos ter a certeza que após essa vida, após esse aspecto temporal da nossa existência, gozássemos da sua comunhão na pessoa de Jesus Cristo por toda a eternidade. Maravilhoso Deus, diante de quem devemos nos prostrar de maneira humilde e de maneira quebrantada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, era isso que nós queríamos passar na manhã de hoje, lembrando que nós estamos estudando sobre a infinitude, a infinidade de Deus. E hoje nós vimos o primeiro aspecto desse atributo, que é a infinidade de Deus quanto à questão do tempo, e por isso Ele é eterno. Semana que vem a gente vai estudar a onipresença de Deus. Deus ele é infinito quanto ao espaço. Ele está em todos os lugares, Ele está em todos os ambientes. E deixo uma pergunta aqui para vocês matutarem ao longo da semana. Deus, Ele se faz presente no inferno? Semana que vem eu vou responder para vocês. Mas pensem sobre isso e não me perguntem que eu não vou responder até domingo que vem, ok? Muito bem, meus irmãos. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes e em nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém.